A produção científica de uma determinada área é imprescindível para a ciência. Esse tipo de estudo permite conhecer o panorama sobre a temática específica, bem como descobrir uma elite científica responsável por sua literatura. Textos dessas naturezas são subsídios aos futuros estudos que buscam os conceitos e autores essenciais em um determinado campo de conhecimento. Para isso, é necessário definir o corpus documental e o período a ser analisado. Desse modo, o presente artigo busca investigar a produção científica da literatura nacional em mediação com a informação de aspectos direcionados à arquivologia, mais especificamente nas publicações periódicas e nos anais de eventos que têm maior visibilidade. Neste estudo, analisaram-se as publicações periódicas, nos quais, entre a A1 e a B, os anais do Encontro Nacional de Pesquisa de Ciência da Informação, NCIP, e publicações até 2017, com o intuito de responder aos seguintes problemas de pesquisas, como está no cenário atual da produção científica na mediação da informação sobre a ótica da arqueologia, a qual a elite responsável a ela, a problemática que resultou a questão que indicada que envolve a dispensa de aspectos, dentre os quais a necessidade descobriu esta discussão a respeito da mediação e as quais são as perspectivas adotadas pelos autores. A mediação é definida de diferentes formas, em diferentes sub-áreas do conceito desde Aristóteles até os dias atuais. Edgar e Sedgwick relembra o termo de mediação, que pode ter dois significados distintos em sua forma mais simples e mais próxima do senso comum. Refere-se a qualquer coisa que intervenha das outros estudos das medidas da massa. A mediação, portanto, em qualquer outra pessoa que transmita a mensagem para o público. A temática da mediação e informação fica mostrado inverter a ciência da informação, CI. Brasileiros nos nomes conforme destaca Araújo Carvalho, a Rocha de Farias, Fabiano Nunes Carvalho, talvez seja das motivações que seja a abertura de espaços para a comunicação. Eu acho que deve ser a base. Comunicação científica, GT, mediação, circulação, apropriação, Unicib e outras iniciativas de consolidação do encontro de pesquisa de informação de mediação. Além disso, os eventos têm como mediação em alguns periódicos, publicações, edições temáticas que existem pesquisas de respeito a mediações ligadas à biblioteconomia, poucos trabalhos de pesquisa, arquivologia, algumas museologias voltadas para a mediação cultural, e assim essas áreas de CI que pode se resumir em função, assim como a bibliotecários, arquivistas e museólogos, entre outros profissionais. No entanto, o foco desse estudo da arquivologia, que teve uma trajetória semelhante à biblioteconomia, também iniciou uma forte traço tecnista e muitas vezes hermenêutico. Isso acabou levando os profissionais da área a apoiarem com rigor em padrões muitas vezes distanciam os usuários dos arquivos, e assim como as bibliotecas durante muito tempo. Imperava nos arquivos o pensamento e o comportamento da preservar e não mediar, permitindo ao indivíduo da liberdade do uso sem a criação de barreiras de diferentes fontes. É compatível que, diante do caráter único do documento histórico, por exemplo, o livre acesso à teira de causando dano, porém considerar a mediação e informação do arquivo profissional, e não por esquecer o uso da tecnologia como microfilmagens originais que permite facilitar as pesquisas. A mediação da informação no âmbito do CI, definido em 2008, reformulado em 2015 por Almeida Júnior, está presente e tem sido solidificado nos discursos e publicações da área, configurando-se como a necessidade preeminente para ele. A mediação da informação é toda ação e interferência utilizada num processo de profissional informação da ambiciência, equipamentos informacionais, direta ou indireta, consciente ou inconsciente, singular ou no plural, individual ou coletivo, visando a apropriação e informação satisfatória,
parcialmente de maneira momentânea. É uma necessidade de informação gerando os conflitos e novas necessidades informacionais. A presente definição foi discutida por Santos Neto Bortoli, que quanto destacava o quanto os elementos de interferência do processo da apropriação e conflito. Compreende-se que a interferência com a ação cotidiana do arquivista quando elabora com os usuários e as suas buscas de informação de maneira presencial ou virtualmente pode-se citar, dentre outras situações cotidianas, em que a interferência do arquivista é evidente, a descarta inadequada dos documentos sem acatar diretrizes constantes da tabela de temporalidade, não na elaboração de cumprimento das políticas que norteiam a construção de acervos, a dissertação não elaborada no cumprimento politicamente que norteia as construções dos acervos, de certa ação contra as editais e as agências de fomento que permitem o acondicionamento e a conservação, a preservação adequada dos acervos, estabelecido no Centro de Referência de Atendimento ao Público Desamparado à disposição e prestar serviços e produtos com a destreza e exigir nos dias atuais. Quanto ao processo de Almeida Júnior, classifica a mediação implícita ou explícita, implícita ou explícita. A primeira dá um processo contínuo que visa organizar informações existentes em diferentes ambientes, suportes, com a intenção de suprir a necessidade de suscitar os usuários em um movimento pendular e outras novas necessidades. Já na mediação explícita, dependendo do gênero que do dispositivo ocorre de maneira essencial ou à distância, relacionam-se a esses processos de dialogia apresentada por Gomes, quando diferentes sujeitos estão envolvidos na mediação, também compartilhadas a informação gerando significados, assim como para verificar a entrevista de referência que possibilita o arquivista compreender o que quer, o que precisa, além de aproximá-lo do arquivo, e outros processos a serem considerados diagnósticos, produção documental, classificação, descrição, avaliação, tramitação dos documentos de transferência dos mesmos. Quanto à apropriação, ela ocorre no momento que o usuário atribui significados, formando sendo, portanto, uma pessoa singular no indivíduo que ocorre num contexto que é social. Vale destacar que a apropriação da informação se renova à medida que conhecemos o indivíduo, amplia, amplia suas leituras do mundo, diversificam e assim, por exemplo, a iniciativa que pode se aproximar aos cidadãos do arquivo municipal para eles se apropriarem aos dados históricos da sua cidade. Seria a exposição de documentos que justificam a escolha dos nomes das ruas, praças, escolas e demais patrimônios públicos. Por fim, o conflito depende de aspectos psicológicos, cognitivos, culturais e ideológicos que farão ou não que a informação tenha sentido, responda os questionamentos e procure sugerir outros. Salutar e lembrar a defesa da presença cotidiana de atos mediativos da ciência da informação tornou-se a óbvia consequência da percepção de que o sujeito cidadão, leitor, usuário, outra denominação do consulente, cliente ou utente, apesar de sua importância histórica e social, na prática não alcança sua função legítima. Para Duff, a promessa do acesso universal do material arquivístico não se concretizar assim que haja arquivísticas disponíveis para que ajude a mediação entre os usuários e os que eles os buscam. Referindo também que os arquivos de Margory e Vieira defendem eles que podem ser agentes mediadores capazes de implementar critérios que venham a se disponibilizar nos registros informacionais, possibilitando o acesso destes cidadãos. Desse modo, observa-se a necessidade de que os arquivistas se reconheçam como mediadores, pois além de lidar com as tabelas, instrumentos de trabalho, que não são neutros, interferências deflagradas no destino
nos momentos se faz e não pode ser negado a dia a dia. Vale destacar ainda que foca apenas nas bibliotecas, os arquivos e os museus, em visar atos profissionais que atuam desde os seus lugares e faz com que perceba a mediação com a ação amorfada, norma, é, morna e apagada. Na atualidade, requer-se dois mediadores fortes, intenções que mudam de realidade, isto é, que sejam protagonistas capazes de enriquecer o que estão sobre a egide referida às unidades de informação. Mesmo que o número de pesquisa e aspectos de mediação do arquivo seja firme em terras brasileiras, é ético afirmar talvez que os arquivistas estejam realizando ações neste sentido, mas não fazem com que as suas regularidades socializem em canais de comunicação de pesquisa científica e outras possibilidades de visão lista e equivocada que paira em torno do arquivo, visto que os arquivos são permitidos entre os extremos. De um lado, a cultura para os usuários eruditos e cientistas, de outro, a cultura de todos, pois se priorizar apenas um grupo de usuários, elitiza-se o acesso do arquivo. Consta-se, por outro lado, experiências dos arquivos utilizando os termos de difusão através de mediação de Beloto e seus arquivos permanentes de tratamento documental.